Você reclama da sua vida, trabalha e trabalha ainda mais, mas não consegue sair do lugar, sempre afogado em dívidas, estagnado no mesmo lugar há anos. Bom, isso é resultado de hábitos financeiros ruins, que talvez você nem saiba que está cometendo. No vídeo de hoje vou esclarecer os 8 hábitos financeiros que te mantêm pobre. Hábito número 1: não ter orçamento. A ausência de um orçamento mensal é um hábito financeiro que frequentemente leva a autossabotagem financeira. Quando uma pessoa não acompanha sistematicamente seus ganhos e gastos, corre o risco de perder o controle sobre suas finanças. Esse descuido pode resultar em despesas desnecessárias, falta de planejamento para metas financeiras e, muitas vezes, a acumulação de dívidas não percebidas. A criação de um orçamento é fundamental para entender como o dinheiro está sendo utilizado e onde podem ocorrer cortes ou redirecionamentos. Ao negligenciar esse processo, você se priva da capacidade de tomar decisões financeiras informadas. O orçamento não é apenas uma ferramenta para limitar gastos, mas também um meio de identificar áreas em que se pode economizar e, consequentemente, aumentar a capacidade de poupança. Ao implementar um orçamento, é possível visualizar claramente os fluxos de entrada e saída de dinheiro, proporcionando uma visão holística das finanças pessoais. Isso permite ajustes contínuos, identificação de padrões de gastos e estabelecimento de metas realistas. Sem esse guia financeiro, você pode estar inadvertidamente contribuindo para o ciclo de gastar mais do que ganha, o que pode levar ao endividamento e a dificuldades financeiras a longo prazo. Portanto, para interromper o ciclo de autossabotagem financeira, é crucial incorporar a prática regular de elaborar e seguir um orçamento. Esse simples hábito não apenas fornece um controle mais efetivo sobre as finanças, mas também serve como um alicerce sólido para alcançar objetivos financeiros a curto e a longo prazo, promovendo uma saúde financeira duradoura. Hábito número 2: ignorar dívidas e contas atrasadas. Ignorar dívidas e contas atrasadas é um comportamento que pode resultar em sérias consequências financeiras. A resistência em enfrentar e lidar ativamente com dívidas existentes pode levar a um ciclo prejudicial de juros acumulados, penalidades adicionais e, em última instância, um impacto negativo na pontuação de crédito. Ao não enfrentar essas obrigações financeiras de maneira proativa, a situação pode piorar e as dívidas podem se tornar mais difíceis de serem controladas. A evasão pode resultar em ligações de credores, negociações prejudiciais e, em casos extremos, ações judiciais. Além disso, ignorar as contas atrasadas pode criar um ciclo vicioso em que a pessoa se sente cada vez mais sobrecarregada e incapaz de reverter a situação. Uma abordagem mais construtiva envolve encarar as dívidas de frente. Isso implica em entender completamente a extensão das obrigações financeiras, priorizar os pagamentos de acordo com as taxas de juros e buscar opções de negociação com os credores. Ignorar o problema não resolve, mas agir proativamente pode permitir a criação de planos de pagamento realistas e sustentáveis. Ao abordar as dívidas de maneira direta, é possível evitar o acúmulo de juros excessivos e preservar a estabilidade financeira a longo prazo. Aceitar a responsabilidade pelas dívidas e trabalhar ativamente para resolvê-las não apenas alivia o estresse financeiro imediato, mas também estabelece um caminho mais sólido em direção à recuperação econômica e ao estabelecimento de uma base financeira mais estável. Hábito número 3: ter gastos impulsivos. Os gastos impulsivos representam uma prática financeira que, frequentemente, se transforma em um obstáculo significativo para o bem-estar econômico. Este comportamento envolve tomar decisões de compra sem uma consideração adequada e refletida sobre a real necessidade ou valor do item em questão. A falta de controle sobre impulsos de compra pode resultar em despesas desnecessárias, contribuindo assim para um ciclo de dificuldades financeiras. Quando os gastos são guiados por impulsos momentâneos, em vez de uma consideração cuidadosa, as finanças pessoais podem ser prejudicadas. Isso muitas vezes leva a compras por impulso, seja influenciado por promoções, tendências de consumo ou simplesmente pela emoção do momento. Essas compras muitas vezes não planejadas podem levar a um aumento de gastos mensais, resultando em dificuldades para atender às necessidades básicas ou para economizar para metas financeiras importantes. Para superar esse hábito autossabotador, é fundamental desenvolver uma consciência financeira
financeira mais aguçada. Isso envolve a prática de pensar antes de comprar, avaliando se um item é necessidade real ou apenas um desejo momentâneo. Estabelecer uma lista de prioridades financeiras e manter-se fiel a ela pode ser uma estratégia eficaz para evitar gastos impulsivos. Além disso, é útil criar um sistema de resfriamento antes de realizar compras significativas, dando a si mesmo um período para ponderar sobre a decisão. Esse tempo de reflexão pode ajudar a distinguir entre compras impulsivas e decisões financeiramente responsáveis. Ao cultivar uma abordagem mais deliberada em relação aos gastos, é possível interromper o ciclo de autossabotagem financeira associado aos impulsos de compra. Isso não apenas preserva os recursos financeiros, mas também promove uma mentalidade de gastos mais consciente e sustentável a longo prazo. Hábito número 4. Não ter uma reserva de emergência. A ausência de uma reserva de emergência é uma prática financeira que frequentemente leva a desafios significativos em momentos inesperados. Essa falta de preparação pode resultar em consequências sérias, especialmente quando ocorrem despesas imprevistas, como despesas médicas, reparos inesperados ou a perda de um emprego. Quando não se tem uma reserva de emergência, as pessoas muitas vezes recorrem a soluções financeiras de curto prazo, como empréstimos ou cartão de crédito para lidar com despesas imediatas. Isso não apenas aumenta o endividamento, mas também cria uma situação em que os juros acumulados podem se tornar uma carga financeira adicional. Uma reserva de emergência serve como uma rede de segurança financeira, proporcionando a tranquilidade de que há recursos disponíveis para enfrentar contratempos inesperados. Isso não apenas evita a necessidade de recorrer a soluções de crédito de alto custo, mas também permite que as pessoas enfrentem desafios financeiros com mais estabilidade e confiança. Para construir uma reserva de emergência, é fundamental estabelecer metas realistas e consistentes de economia. Isso envolve direcionar uma porcentagem específica dos ganhos mensais para um fundo dedicado. Ao priorizar essa prática, a reserva de emergência cresce ao longo do tempo, proporcionando uma camada adicional de segurança financeira. Ter uma reserva sólida não apenas protege contra dificuldades financeiras repentinas, mas também estabelece as bases para uma abordagem mais equilibrada e sustentável em relação às finanças pessoais. Hábito número 5. Não investir no próprio desenvolvimento. Não investir no próprio desenvolvimento é um hábito que pode limitar significativamente as oportunidades financeiras a longo prazo. Esse comportamento se manifesta quando uma pessoa negligencia a busca constante por aprimoramento de habilidades, educação e crescimento profissional. O mundo está em constante evolução e a falta de investimento no desenvolvimento pessoal pode resultar em uma estagnação profissional e financeira. Em um mercado de trabalho competitivo, a atualização contínua das habilidades é essencial para se manter relevante e procurado pelos empregadores. A falta desse investimento pode levar a oportunidades perdidas de processo na carreira e, consequentemente, na renda. Além disso, o não investimento no próprio desenvolvimento pode impactar adversamente a capacidade de captação a mudanças econômicas e tecnológicas. Setores emergentes e novas oportunidades muitas vezes requerem habilidades específicas que podem não ter sido adquiridas inicialmente. Isso cria uma lacuna entre as demandas do mercado e as habilidades disponíveis, limitando as opções profissionais e, por consequência, as perspectivas financeiras. Investir no desenvolvimento pessoal pode assumir várias formas, desde cursos educacionais e treinamentos profissionais até a busca ativa de experiências que promovem o crescimento. A aprendizagem contínua não apenas aumenta a empregabilidade, mas também pode abrir portas para empreendedorismo e oportunidades de renda adicional. Ao negligenciar o investimento em desenvolvimento pessoal, uma pessoa pode inadvertidamente sabotar suas próprias chances de sucesso financeiro a longo prazo. Em um mundo em constante mudança, a busca constante pelo aprimoramento pessoal é fundamental para prosperar financeiramente e garantir uma base sólida para enfrentar os desafios futuros. Hábito número 6. Viver além das possibilidades. Viver além das possibilidades é uma prática financeira que, com o tempo, pode resultar em sérios desafios econômicos. Isso ocorre quando os gastos regulares ultrapassam consistentemente a renda disponível, levando a um ciclo de endividamento contínuo e, eventualmente, a uma falta de capacidade para atender às necessidades básicas. Essa abordagem para as finanças muitas vezes envolve a adoção de um estilo de vida que não está alinhado com a realidade financeira pessoal, com
Compras excessivas, viagens frequentes e outras atividades de alto custo podem criar uma ilusão temporária de bem-estar, mas, ao longo prazo, esses hábitos podem levar a dificuldades financeiras significativas. Viver além das possibilidades muitas vezes envolve o uso excessivo de crédito para sustentar um padrão de vida insustentável. Isso resulta em pagamentos de juros significativos, criando uma dívida que pode se tornar esmagadora com o tempo. Além disso, essa prática de gastos excessivos muitas vezes deixa pouco espaço para a construção de uma reserva financeira significativa, tornando-se difícil enfrentar despesas inesperadas. Para superar esse hábito, é crucial adotar uma abordagem mais realista e sustentável em relação aos gastos. Isso pode envolver a criação de um orçamento estrito, a identificação de áreas onde é possível cortar despesas não essenciais e a adoção de um estilo de vida que esteja alinhado com a renda disponível. Ao viver dentro de suas possibilidades, uma pessoa pode evitar a armadilha do endividamento excessivo e construir uma base financeira mais sólida. Isso não apenas promove a estabilidade financeira a longo prazo, mas também permite a capacidade de enfrentar imprevistos com mais confiança e resiliência econômica. Hábito número 7. Não buscar alternativas de renda. Não buscar alternativas de renda é um comportamento financeiro que pode limitar consideravelmente as oportunidades de crescimento econômico. Esse hábito ocorre quando uma pessoa depende exclusivamente de uma fonte de renda, seja salário fixo ou renda proveniente de um único negócio. A falta de diversificação nas fontes de receita pode tornar uma pessoa vulnerável a mudanças econômicas e a imprevistos financeiros. A dependência exclusiva de uma única fonte de renda pode ser arriscada, especialmente em um mundo onde as condições econômicas são dinâmicas e sujeitas a alterações. Perder o emprego, mudanças no mercado de trabalho ou uma crise econômica podem impactar severamente a estabilidade financeira de alguém que não busca ativamente alternativas de renda. Explorar oportunidades de renda pode assumir várias formas, desde trabalhos freelance e consultorias até empreendedorismo. Ao diversificar as fontes de renda, uma pessoa pode não apenas aumentar seu potencial de ganho, mas também criar uma rede de segurança financeira. Isso é particularmente valioso em situações de incerteza econômica, onde ter várias fontes de receita pode ajudar a mitigar o impacto de uma perda de renda. A busca por alternativas de renda não apenas aumenta a estabilidade financeira, mas também proporciona uma maior flexibilidade e liberdade financeira. Além disso, essa abordagem pode abrir portas para o crescimento profissional e a realização de metas financeiras mais ambiciosas. Ao evitar a armadilha de depender exclusivamente de uma única fonte de renda, uma pessoa pode construir uma base financeira mais robusta, capaz de resistir às flutuações econômicas e criar oportunidades para prosperar mesmo em cenários desafiadores. Hábito número 8. Dominar o desconhecimento financeiro. A falta de conhecimento financeiro é um hábito que frequentemente resulta em decisões prejudiciais para a saúde econômica pessoal. Quando a pessoa não se dedica a entender conceitos básicos de finanças, como investimentos, planejamento fiscal e gestão de patrimônio, ela se coloca em desvantagem ao tomar decisões financeiras cruciais. Esse desconhecimento pode levar a escolhas inadequadas de investimento, falta de aproveitamento de benefícios fiscais e uma gestão ineficaz de recursos financeiros. Sem uma compreensão sólida dos princípios financeiros, é difícil tomar decisões informadas sobre como economizar, investir e proteger o patrimônio pessoal. A educação financeira é essencial para capacitar as pessoas a tomarem decisões conscientes e estratégicas em relação ao seu dinheiro. Compreender como funcionam os diferentes tipos de investimentos, estratégias de planejamento fiscal e a importância de construir uma base patrimonial sólida são componentes cruciais para o sucesso financeiro a longo prazo. Buscar ativamente conhecimento financeiro pode ser feito por meio de leituras, cursos, seminários e consultas com profissionais financeiros. Essa busca não apenas capacita uma pessoa a tomar decisões financeiras mais acertadas, mas também promove uma mentalidade financeira saudável e sustentável. Ao negligenciar a importância do conhecimento financeiro, uma pessoa está essencialmente sabotando suas próprias chances de alcançar uma estabilidade econômica duradoura. Portanto, é fundamental reconhecer a necessidade de aprender sobre finanças e dedicar tempo e esforço para se educar nessa área. A capacidade de tomar decisões financeiras informadas é uma ferramenta poderosa para construir um futuro financeiro sólido e próspero. Para obter uma mente poderosa para bons hábitos financeiros, sua mente precisa estar alinhada com o sucesso. Dito isso, preparamos um vídeo de como redefinir o seu cérebro para o sucesso. Ele está aparecendo na sua tela agora. É
só clicar e assistir.